Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez vamos falar a respeito de Puerto Cabello e Vasco, jogo válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, um jogo que vai ser realizado nesta quarta-feira, dia 7 de maio, às 19 horas, lá no estádio Misael Delgado, lá na Venezuela. Mas antes da gente trazer aí todas as informações dessa partida, a arbitragem, onde você vai poder ver esse jogo ao vivo, as escalações, o desfalque, tudo que é relacionado a esse jogão de bola, peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, que é muito importante para estar divulgando esse vídeo. O seu comentário é de suma importância para a gente poder ver aí, ter um feedback do que vocês estão achando dos nossos vídeos. E não esqueça de apertar o sininho de notificações para poder estar recebendo aí os nossos vídeos futuros. Valeu? Então vamos começar o vídeo falando a respeito desse jogão de bola, né? O estádio aí de Misael Delgado é esperado aí um bom público, muitos ingressos já vendidos para essa partida, e o Vasco entra em campo na briga pela liderança do grupo G, ele que está aí na vice-liderança com 5 pontos, a mesma pontuação que o Lanús da Argentina. Os argentinos levam vantagem aí no critério de desempate, né? O Vasco, que até o momento teve aí um empate com o Melgar de 3-3, empatamos também com o Lanús em pleno São Januário ali em 0-0 e conseguimos vencer ali o Puerto Cabello 1-0 também dentro de São Januário. Já o time venezuelano busca aí a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana, né? Ele que está na lanterna do grupo G com apenas um ponto conquistado. Puerto Cabello vem aí do empate com o Lanús por 2-2 na estreia e na sequência foi derrotado pelo Vasco e o Melgar por 1-0. A transmissão dessa partida vai ficar por conta da ESPN na TV fechada e do Disney+, no via stream, né? E a arbitragem vai ficar a cargo do árbitro José Mendes do Paraguai, com os auxiliares Melquíades Saldivar e Eduardo Britos, também do Paraguai, e no VAR, Frank Congo. A classificação das equipes no grupo G da Sul-Americana é a seguinte: o Cabadeiro, como eu falei, é o quarto com apenas um ponto e o Vasco é o segundo com 5 pontos. No campeonato aí dos seus países, o Cabadeiro é o sexto com 18 pontos, no venezuelano 25, 26 e no Vasco 14º aí com 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Os últimos jogos, o Puerto Cabello perdeu para o Melgar por 1-0, enquanto o Vasco teve aquele empate em São Januário com o Lanús em 0-0. O Puerto Cabello vai vir com força máxima, todos os jogadores estão aí à sua disposição, enquanto o Vasco tem ali os desfalques do Lucas Freitas, que se machucou contra o Palmeiras, Maurício Lemos, que vem se recuperando, e o Payet também, que está aí em transição para o gramado. O Vasco que entra muito pressionado para essa partida, né, por causa da sequência ruim de resultados que o Vasco vem atravessando. São 6 jogos sem vencer, 3 derrotas e 3 empates, né? Perdemos para o Cruzeiro, para o Palmeiras e também para o Ceará no Campeonato Brasileiro. E empatamos com o Flamengo, com o Lanús e com o time do Operário pela Copa do Brasil. Essa vitória que seria importante aí, não só para quebrar a sequência ruim que o Vasco vem atravessando, mas também pode nos dar aí a liderança do grupo G, já que o time do Melgar vai pegar o Lanús, então é um jogo um pouco mais difícil. Espero aí que o Vasco possa ter a vitória para pelo menos ter a esperança de chegar em primeiro, né? Já que na Sul-Americana só se classificam os primeiros colocados de cada grupo. Os times que chegarem na segunda colocação vão disputar ali um playoff com os terceiros colocados da Libertadores. Então é importante para o Vasco chegar ali na primeira colocação. O técnico Felipe armou muito bem o time aí contra o Palmeiras, uma escalação ali diferente, né, com 3 cabeças de áreas, diferente com aquele empate, né, do Operário, onde o Vasco teve ali uma atuação muito ruim. Nesse jogo o Vasco já teve ali uma dinâmica melhor, o time se movimentou bem. Apesar ali da falha do Hugo Moura, né, que deu a vitória para o time palmeirense, a gente teve ali oportunidades até de sair na frente, né, com o João Vitor
quando o Giai tirou ali praticamente a bola de dentro do gol com uma bicicleta. Então o Vasco teve boas oportunidades, mas infelizmente ficamos mais uma vez sem fazer gols. Já é o terceiro ou quarto jogo aí do Vasco que não faz gol no Brasileiro, né? Apenas um golzinho nessa sequência contra o Operário na Copa do Brasil, aquele golaço do Nuno Moreira, e contra o time do Palmeiras, o Felipe, né, deu um descanso para o Verratti, para o Coutinho. Nisso o time do Vasco teve um pouco mais de dinamismo, as jogadas começaram a fluir com mais rapidez, mas infelizmente o Vasco não conseguiu marcar gol. A expectativa é que com a volta dos dois jogadores o Vasco possa estar, né, voltando a marcar gols e consequentemente buscar a vitória, porque o Vasco, com a seca do Verratti, que já não marca aí, se eu não me engano, há 5 jogos, o Vasco vem aí deixando muitos pontos pelo caminho. Então é importante que esses dois jogadores venham para o elenco de novo e possam provar que não foi por causa da ausência deles dois que o time do Vasco teve ali um melhor posicionamento, um melhor toque de bola. E espero que o Felipe possa estar trazendo aí a maioria dos jogadores que jogaram contra o Palmeiras, né? Vamos ter aí o desfalque do Lucas Freitas, que vinha se firmando muito bem aí no time do Vasco, jogador que estava muito bem na partida contra o Palmeiras, mas infelizmente sentiu ali uma contusão na sola do pé, né? Pisou em falso no gramado lá de Brasília, que tinha alguns buracos, e não vai poder estar participando dessa partida. A escalação ainda não temos aí qual vai ser o real time do Vasco, mas a provável escalação para essa partida deve ser a seguinte: o Puerto Cabadeiro vem com Romero, Cassiani, Chimaga, Mbai e Linares, Contreras, Izá, Hernandes, Iaúdo, Padrão e Parede. Já o Vasco deve vir com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor. Aí a dúvida entre Luiz Gustavo, que entrou muito bem contra o Palmeiras, e o Lucas Oliveira e Lucas Piton no meio de campo. O trio de cabeça de área: Hugo Moura, Tietê e Cocão. E no ataque, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Eu acredito que o Felipe deve estar trazendo ali essa escalação, botando ali o time num 4-4-2, né, com apenas dois atacantes, né, o Nuno Moreira e o Verratti, o Felipe Coutinho fechando ali o quarteto do meio de campo, tendo ali um pouco mais de liberdade, já que temos ali 3 jogadores que fazem ali a função de marcação. Então espero aí que o dinamismo, a determinação que o Vasco teve contra o Palmeiras mantenha, né, nesse jogo importante. E o Vasco tem totais condições de buscar a vitória mesmo fora de casa. O time do Puerto Cabello demonstrou em São Januário que não é um time muito bom, mesmo jogando dentro de casa. É um time vulnerável, não é aquele bicho de 7 cabeças, mas o Vasco tem a obrigação de comandar a partida desde os seus primeiros minutos, buscando a todo custo essa vitória, que é importante para o Vasco, como eu falei, para quebrar essa sequência ruim de vitória e também para buscar aí a liderança da competição. O Vasco tem aí nos seus 2 principais jogadores o seu retorno e a expectativa de um bom jogo, uma boa vitória nesse jogo que vai marcar aí a 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Essas daí foram as informações que eu queria trazer desse jogão de bola, jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco na Sul-Americana. Vasco que está aí mais uma vez necessitando de uma vitória para poder trazer aí a alegria de volta ao seu torcedor, que ficou muito decepcionado aí com as 2 últimas derrotas do Vasco contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Apesar dessas derrotas, o Vasco até teve ali um bom time, né, um bom jogo. Contra o Cruzeiro ainda era a era do Fábio Carille, mas o time jogou bem, perdeu ali por 1-0. Contra o Palmeiras, injustamente aí perdemos também por 1-0. Então tá na hora do Vasco buscar a vitória, e eu acredito em uma vitória de 2-0 com o gol de Verratti para poder acabar com esse jejum de gols, e também do Felipe Coutinho para dar uma moral aí pro nosso cria que tá voltando aí no descanso merecido. Valeu? Curta, comente, compartilhe, deixe o seu comentário a respeito do que você acha desse jogão de bola entre Puerto Cabello e Vasco da Gama. Valeu? Tamo junto, saudações vascaína,
Fui!